A gente volta para buscar você, prometo. Essas foram as últimas palavras que Dona Marta ouviu de sua filha antes de vê-la ir embora com o carro carregado. Carregado com os pertences que sobraram da enchente, as joias que Marta guardava, os documentos, o dinheiro do seguro, mas sem Marta. Fica aqui quieta, a gente volta. 3 dias depois, ainda sentada na lama onde sua casa havia sido, Dona Marta esperava. Esperava enquanto a cidade se reconstruía ao redor dela. Esperava enquanto vizinhos eram resgatados, abrigados, cuidados. Ela apenas esperava, porque sua filha tinha prometido voltar. Mas nunca voltou. A enchente que devastou a cidade levou casas, carros, móveis, memórias. Mas para Dona Marta, a enchente levou algo pior. Levou a última ilusão de que sua família a amava. Quando Sandra, uma mãe solteira que trabalhava como voluntária ajudando vítimas, encontrou aquela idosa de 72 anos sentada sozinha nos escombros, ainda molhada, ainda suja, ainda esperando, ela não sabia que estava prestes a descobrir uma história de crueldade que chocaria até os mais cínicos. E o que aconteceu quando a verdade veio à tona? Quando descobriram que o abandono foi planejado, que a família queria que ela morresse na enchente. Foi justiça de uma forma que ninguém esperava. Esta é uma história real sobre como uma tragédia natural revelou a tragédia humana. Sobre como a ganância é capaz de transformar filhos em monstros. E sobre como uma estranha pobre salvou uma idosa rica. E ganhou muito mais do que dinheiro. Fique comigo até o fim, porque a reviravolta vai te deixar sem palavras. E me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E você seria capaz de abandonar seus pais numa enchente? Porque essa família foi, e pagou caro por isso. Sandra tinha 33 anos e criava sozinha seu filho Lucas, de 8 anos. O pai tinha ido embora quando o menino tinha 2 anos. Nunca mais deu notícias, não pagava pensão. Sandra estava completamente sozinha. Trabalhava como auxiliar de limpeza em um hospital. Turno da noite, das 22 às 6 horas. Ganhava um salário mínimo e meio, R$ 800 por mês. Com isso, pagava aluguel de R$ 600 num bairro simples, comida, escola de Lucas e o resto ia em contas. Não sobrava nada, nunca sobrava. Mas quando a enchente atingiu a cidade há 3 semanas, a pior em 50 anos, Sandra não pensou 2 vezes. Pediu folga no hospital e se voluntariou para ajudar as vítimas. Distribuía comida, roupas, cobertores, ajudava a limpar casas, cadastrava famílias para receber ajuda. Lucas ia com ela. O menino, mesmo pequeno, carregava água, abraçava crianças que tinham perdido tudo, ajudava como podia. Naquela terça-feira à tarde, 3 semanas após a enchente, Sandra e Lucas estavam voltando de mais um dia de trabalho voluntário. Passavam pelo que restou do bairro das Oliveiras, um dos mais atingidos, quando Lucas parou. "Mãe, tem uma senhora ali." Sandra olhou. Entre os escombros de uma casa destruída, sentada numa cadeira de plástico quebrada, no meio da lama seca, estava uma idosa, sozinha, imóvel, olhando para o nada. "Vem, vamos ver se ela precisa de ajuda." Eles se aproximaram, e o que Sandra viu a chocou profundamente. "E você já se inscreveu no canal? Porque aqui você encontra histórias reais que vão tocar sua alma e te fazer acreditar que bondade ainda existe. Se inscreve e ativa o sininho." O que Sandra descobriu sobre aquela idosa abandonada mudaria não apenas a vida dela, mas revelaria até onde a maldade humana pode chegar. A idosa estava sentada em postura ereta, como se estivesse numa sala de espera. Mãos no colo, olhar fixo em frente. Uma bolsa velha e vazia ao lado. Mas o que mais chocou Sandra foi o estado dela, roupa encharcada e suja de lama, um vestido que já foi elegante, cabelos brancos despenteados, cheios de lama seca, rosto sujo, pés descalços, inchados,
com ferimentos, e ela não se movia, apenas olhava. Senhora, a senhora está bem? Sandra se aproximou gentilmente. A idosa piscou devagar. Olhou para Sandra como se estivesse saindo de um transe, mas não respondeu. A senhora precisa de ajuda? A senhora está esperando alguém? Finalmente a idosa falou, voz rouca como se não usasse há dias. Minha filha, ela disse que voltaria. Quando ela disse isso? Há 3 dias. Ou 4. Não sei mais. Sandra olhou ao redor. Não havia nada ali, apenas escombros, lama, destruição. A senhora está aqui há 4 dias? A idosa assentiu levemente. Sem comer? Sem beber água? Outro aceno. Sandra ficou horrorizada. 4 dias, sentada ali, esperando. Como ninguém viu? Como ninguém ajudou? Lucas puxou a manga da mãe. Mãe, ela está toda machucada. Era verdade. Além dos pés feridos, a idosa tinha hematomas nos braços, arranhões no rosto, as mãos tremiam. Senhora, qual seu nome? Marta, Marta Oliveira. Dona Marta, a senhora não pode ficar aqui. Vem comigo, vou te levar num abrigo. Ou... Não. A voz foi firme pela primeira vez. Minha filha disse para ficar aqui. Ela vai voltar. Mas, Dona Marta, já faz 4 dias. Talvez ela não consiga voltar. Talvez esteja procurando a senhora em outro lugar. Vem comigo, a gente deixa recado aqui caso ela apareça. Dona Marta olhou para Sandra. Realmente olhou. Havia dúvida ali, medo, mas também esperança. Você promete? Promete deixar recado? Prometo. A idosa tentou se levantar. Suas pernas falharam. Ela caiu de volta na cadeira com um gemido de dor. Sandra segurou ela. Calma, eu ajudo. Com muito cuidado, Sandra conseguiu levantar Dona Marta, que pesava muito pouco. Era só osso. Lucas segurou a bolsa velha. Isso é importante? Ele perguntou. É tudo que tenho, Dona Marta respondeu. Começaram a caminhar. Cada passo era tortura para a idosa. Seus pés estavam muito machucados. Sandra praticamente a carregava. Onde a gente vai? Lucas perguntou. Sandra pensou rápido. Os abrigos estavam lotados e Dona Marta precisava de cuidados urgentes. Comida, água, banho, curativos. Tomou uma decisão que mudaria tudo. Para nossa casa. Nossa casa? Lucas arregalou os olhos. É, nossa casa. Pegaram o ônibus. Sandra precisou praticamente carregar Dona Marta para dentro. Algumas pessoas olharam com pena, outras viraram a cara. Durante o trajeto de 40 minutos, Dona Marta desmaiou no ombro de Sandra. Estava exausta, desidratada, em choque. Quando chegaram na casa de Sandra, 2 cômodos simples num bairro periférico, Sandra deitou Dona Marta no sofá. A idosa acordou sobressaltada. Onde estou? Cadê minha filha? Calma, Dona Marta. A senhora está na minha casa. Está segura, vou cuidar da senhora. Mas e se minha filha voltar? Ela não vai me encontrar. Eu deixei recado, deixei meu número. Se ela aparecer, vão ligar. Era mentira. Sandra não tinha deixado recado nenhum. Não havia onde deixar. Só havia escombros. Mas precisava acalmar a idosa. Lucas, pega a água e aquelas bolachas que sobraram. O menino trouxe. Sandra ajudou Dona Marta a beber. Ela bebeu 2 copos inteiros desesperada. Comeu 3 bolachas devagar. Quando foi a última vez que a senhora comeu? Não lembro. Minha filha levou comida. Disse que era para ela, para o marido, para os netos, que voltaria com algo para mim. E não voltou. Não. Sandra sentiu raiva daquela filha. Que tipo de pessoa abandona a própria mãe assim? Dona Marta, a senhora precisa de um banho. Está toda suja ainda. Posso ajudar? A idosa olhou para suas próprias mãos sujas de lama, para suas roupas encharcadas e fedorentas. E pela primeira vez, lágrimas escorreram. Eu nem lembrava que estava assim. Eu só estava esperando. Eu sei, mas agora você está aqui, e a gente vai cuidar de você.
Com a ajuda de Lucas, Sandra levou Dona Marta ao banheiro minúsculo. Aqueceu água no fogão. Não tinha chuveiro elétrico, só um chuveiro frio. Ajudou a idosa a tirar as roupas molhadas e sujas. Debaixo delas, o corpo de Dona Marta revelou mais. Hematomas roxos, arranhões, feridas de pressão de ficar sentada tanto tempo. Sandra sentiu lágrimas nos próprios olhos. Como alguém faz isso com a própria mãe? Deu banho na idosa com todo cuidado. Lavou seu cabelo branco cheio de lama. Limpou cada ferimento. Secou com toalha velha, mas limpa. Eu não tenho roupa que sirva na senhora, mas tenho uma camisola grande. Serve? Serve, Dona Marta sussurrou. Obrigada. Você é muito gentil. Imagina. Depois do banho, Sandra aplicou pomada nas feridas dos pés de Dona Marta. Enfaixou com gaze velha. Penteou seu cabelo. Pronto, muito melhor. Dona Marta se olhou num espelhinho quebrado. Não se reconhecia. Estava limpa. Cuidada. Pela primeira vez em dias, parecia humana de novo. Obrigada. Ela chorou. Obrigada. Sandra preparou comida, arroz, feijão, ovo frito. Era simples, mas era o que tinha. Serviu para Dona Marta. A idosa comeu devagar, com postura ereta, usando os talheres com elegância, mesmo na situação precária. Sandra notou. Aquela mulher tinha educação refinada, não era uma pessoa qualquer. Depois de comer, Dona Marta estava exausta. Dona Marta, a senhora pode dormir na minha cama. Eu durmo no sofá. Não, não posso tirar sua cama. Pode sim, a senhora precisa e eu insisto. Dona Marta não tinha forças para discutir. Deitou na cama de Sandra. Simples, mas limpa e confortável. Em segundos estava dormindo profundamente. Sandra e Lucas ficaram na sala. O menino perguntou: Mãe, por que a filha dela deixou ela lá? Não sei, filho, mas foi muito errado. Ela é má? Acho que sim, muito má. Você nunca ia fazer isso comigo, né? Sandra abraçou o filho com força. Nunca, jamais. Você é minha vida. E a gente vai cuidar da vovó Marta? Sandra sorriu. Lucas já tinha dado apelido. Vamos, enquanto ela precisar. Naquela noite, enquanto Dona Marta dormia o sono dos exaustos, Sandra ficou acordada pensando. Quem era aquela mulher? Por que foi abandonada? E onde estava essa filha? O que Sandra não sabia é que descobrir as respostas a essas perguntas a colocaria no centro de uma guerra. Uma guerra por dinheiro, propriedades e ganância. Porque Dona Marta não era apenas uma idosa abandonada. Ela era uma idosa rica que foi deixada para morrer. De propósito. E quando a família descobrisse que ela tinha sobrevivido e que estava com Sandra, as coisas ficariam muito perigosas. Dona Marta dormiu 14 horas seguidas. Quando acordou, já era tarde da manhã seguinte. Desorientada, levou alguns segundos para lembrar onde estava. Bom dia, Dona Marta. Lucas estava na porta com um copo de água. A mãe disse para eu te dar água quando acordasse. A idosa bebeu agradecida. Obrigada, meu querido. Você é muito educado. A mãe me ensinou. Quer café da manhã? Tem pão com margarina. Quero sim. Sandra estava se preparando para ir trabalhar. Tinha perdido 3 dias de hospital para o trabalho voluntário. Não podia perder mais, ou seria demitida. Dona Marta, bom dia. Dormiu bem? Dormi melhor do que tenho dormido em muito tempo. Que bom. Olha, eu preciso ir trabalhar. Vou deixar água, comida, tudo ao alcance. A senhora fica bem sozinha? Eu volto às 15 horas. Pela primeira vez, Sandra viu medo nos olhos de Dona Marta. Você vai voltar? A pergunta partiu o coração de Sandra. A idosa não confiava que alguém voltaria, porque sua própria família não voltou. Vou, prometo, às 15 eu estou aqui. Pode deixar o Lucas comigo, eu cuido dele.
Não precisa, dona Marta. A senhora precisa descansar. Por favor. A voz da idosa estava carregada de súplica. Me deixa fazer algo. Me deixa ser útil. Faz tanto tempo que ninguém precisa de mim. Sandra entendeu. Dona Marta precisava se sentir necessária, não apenas cuidada, mas útil. Tudo bem, Lucas fica, mas sem fazer esforço, tá bom? Os pés da senhora ainda estão machucados. Tá bom. Sandra foi trabalhar mais tranquila. Durante o turno não conseguia parar de pensar em Dona Marta. Quem era ela? Por que tinha sido abandonada? Enquanto isso, em casa, algo interessante acontecia. Lucas estava brincando com carrinhos no chão. Dona Marta, sentada no sofá, observava. De repente disse, esse carrinho azul é um Fusca, não é? É, como a senhora sabe? Meu marido tinha um Fusca azul igualzinho, ano 1972. Ele adorava aquele carro. E onde está o carro agora? Dona Marta ficou triste. Não sei. Depois que ele morreu, minha filha disse que vendeu, disse que eu não precisava mais. A senhora sabe dirigir? Sabia. Faz muito tempo que não dirijo, mas sabia. Lucas estava impressionado. Sua vovó sabia dirigir. No almoço, Dona Marta insistiu em ajudar a esquentar a comida que Sandra tinha deixado pronta. Mesmo com os pés machucados, foi até a cozinha. Lucas notou algo. Ela sabia onde tudo ficava, mesmo nunca tendo estado ali. Abriu o armário certo para pegar os pratos. Escolheu a panela adequada. Mexia a comida com técnica. Vovó Marta, a senhora cozinha bem? Cozinhava. Aprendi com minha mãe. Ela era cozinheira de uma família rica. Me ensinou tudo. E a senhora cozinhava para quem? Para minha família. Meu marido, minha filha. Depois que ele morreu, eu cozinhava só para mim e para minha filha quando ela visitava. Mas faz uns 2 anos que ela parou de comer minha comida. Dizia que não tinha tempo. A tristeza na voz era palpável. Depois do almoço, enquanto Lucas desenhava, Dona Marta começou a arrumar a casa. Sandra tinha saído às pressas e deixado tudo bagunçado. Dona Marta dobrou roupas, organizou a cozinha, varreu o chão. Tudo devagar, com cuidado, mas com precisão e método. Lucas observava fascinado. A casa nunca esteve tão organizada. Vovó, a senhora é boa nisso. Eu sempre gostei de casa arrumada. Minha casa era sempre impecável. Como era sua casa? Dona Marta parou. Olhou para o nada. Depois disse baixinho. Grande. Tinha 3 quartos. Sala grande. Cozinha com armários de madeira, jardim na frente com rosas. Meu marido plantou as rosas quando a gente se mudou. E onde está essa casa agora? Não sei. A enchente. A enchente levou tudo. Mas havia algo na forma como ela disse isso, uma hesitação, como se não tivesse certeza. Quando Sandra voltou às 15 horas, encontrou a casa transformada, tudo limpo, organizado, cheirando bem. Meu Deus, Dona Marta, a senhora não precisava. Eu quis. Me fez bem, me fez sentir como antes. Sandra notou algo. Dona Marta estava diferente, mais presente, menos perdida, como se limpar e organizar a tivesse trazido de volta. A senhora se sente melhor? Muito melhor. Obrigada por ter voltado. Eu disse que voltaria. Muita gente diz, pouca gente faz. Nos dias seguintes, uma rotina se formou. Sandra ia trabalhar. Lucas ficava com Dona Marta. A idosa cuidava da casa, ensinava coisas ao menino, contava histórias. E aos poucos, pequenos detalhes começaram a aparecer. Dona Marta sabia falar algumas palavras em francês. Quando Sandra perguntou, ela disse que tinha estudado numa escola particular quando jovem. Ela usava talheres com etiqueta perfeita, postura ereta, modos refinados. Reconhecia marcas caras. Um dia, viu uma bolsa numa revista velha e disse, essa é Prada, coleção 2015. Eu tinha uma igualzinha. Sabia sobre investimentos. Quando Sandra comentou sobre economizar dinheiro, Dona Marta sugeriu, poupança rende pouco, CDB seria melhor. Sandra nem sabia o que era CDB.
Tudo isso indicava: Dona Marta não era pobre, ou pelo menos não tinha sido. Uma noite, após Lucas dormir, Sandra e Dona Marta conversaram mais profundamente. Dona Marta, posso perguntar uma coisa? Pode. A senhora. A senhora tinha dinheiro? Antes da enchente? Dona Marta ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, tinha. Não era rica, mas tinha. Meu marido trabalhou 40 anos como contador. Juntamos dinheiro. Compramos a casa. Tínhamos economias. Depois que ele morreu, há 5 anos, sobrou tudo para mim. E sua filha? Ela sempre quis o dinheiro. Desde que o pai morreu, dizia que eu devia vender a casa, dividir o dinheiro com ela. Mas era minha casa, minhas memórias. Eu não queria. E aí? Aí começaram as pressões. Ela dizia que eu estava velha, que não conseguia cuidar da casa, que devia ir para um asilo. Mas eu não queria, queria morrer na minha casa. E a enchente? Dona Marta começou a chorar. A enchente foi terrível. A água subiu rápido, eu não consegui sair sozinha. Liguei para minha filha, ela veio com o marido. Pegaram tudo, joias, documentos, dinheiro, o cofre pequeno que eu tinha. Disseram que era para guardar, para não perder na enchente. E te deixaram lá? Disseram para eu esperar, que iam voltar com um carro maior para me levar, mas nunca voltaram. Sandra estava horrorizada. Eles te deixaram de propósito? Acho que sim, acho que queriam que a enchente me levasse. Assim ficavam com tudo, e ninguém ia questionar. Afinal, foi desastre natural. Isso é tentativa de assassinato. Talvez, mas como provar? Eles vão dizer que tentaram me salvar, mas eu não quis sair. Que sou teimosa, que estou senil. A senhora não está senil. Eu sei, mas eles vão dizer que estou. Sandra segurou as mãos de Dona Marta. A senhora tem documentos? Comprovante da casa? Do dinheiro? Tinha. Eles levaram tudo. Mas tem como tirar segunda via. A gente pode ir atrás. Pra quê? Eles já pegaram tudo. A casa foi destruída na enchente. O dinheiro sumiu. Eu não tenho nada. Mas a senhora tem a verdade e a gente vai lutar. Dona Marta olhou para Sandra com lágrimas. Por que você está fazendo isso? Você não me conhece, não me deve nada. Porque é certo, porque ninguém merece ser abandonado assim. E por quê? Porque eu sei como é não ter ninguém, e você tem alguém agora, tem a gente. Lucas, que tinha acordado e estava ouvindo da porta, correu e abraçou as duas. É verdade, a vovó Marta é da família agora. As 3 choraram abraçadas. Mas o que nenhuma delas sabia é que naquele exato momento, a filha de Dona Marta estava descobrindo que a mãe tinha sobrevivido. E não estava feliz. Estava furiosa. Porque a mãe viva significava testemunha, significava problemas. Significava que o plano tinha falhado e ela ia fazer de tudo para corrigir esse erro. 2 semanas após Sandra acolher Dona Marta, a notícia vazou. Foi numa manhã de sábado. Sandra estava fazendo café quando bateram na porta. Forte, insistente. Ela abriu e se deparou com uma mulher de uns 45 anos, bem vestida, maquiagem pesada, expressão de raiva mal disfarçada. Ao lado, um homem de uns 50, terno caro, olhar frio. "Onde está minha mãe?" A mulher praticamente gritou. Sandra ficou confusa. "Quem?" "Marta Oliveira, minha mãe. Disseram que ela está aqui, morando com você." Sandra entendeu. Era a filha, a que tinha abandonado Dona Marta. "Como vocês descobriram?" "Isso não importa. Cadê ela?" Dona Marta apareceu na porta do quarto. Quando viu a filha, empalideceu. Seu corpo inteiro começou a tremer. A filha foi até ela. "Mãe, graças a Deus, a gente te procurou por toda parte." Era mentira. Sandra sabia que era mentira. E pelo olhar de Dona Marta, ela também sabia. Você disse que ia voltar." A voz de Marta era fraca, quebrada. "Eu voltei.
Mas você não estava mais lá. A gente ficou desesperado. Procuramos nos abrigos, hospitais, em todos os lugares. Mais mentiras. O marido completou. É verdade. Estivemos procurando sem parar. Que bom que encontramos. Ele olhou para Sandra com desprezo mal disfarçado. E quem é você? Meu nome é Sandra. Eu encontrei Dona Marta abandonada nos escombros da casa dela. Há 2 semanas. Trouxe ela para cá. Cuidei dela. Abandonada? A filha fingiu indignação. Minha mãe não estava abandonada. Ela recusou sair. A gente implorou, mas ela é teimosa. Dona Marta balançou a cabeça, mas não conseguiu falar. Estava em choque. Bom, agora que encontramos, vamos levá-la, o marido disse. Levar para onde? Sandra perguntou. Para nossa casa, onde ela deveria estar. Sandra olhou para Dona Marta. A idosa estava pálida, tremendo, olhos arregalados de medo. Não queria ir. Dona Marta, a senhora quer ir com eles? Antes que ela pudesse responder, a filha interveio. Claro que quer. Somos a família dela. Eu perguntei para ela, não para você. A filha ficou vermelha de raiva. Quem você pensa que é? Uma qualquer que mora num barraco querendo dar ordens? Sandra não se abalou. Sou a pessoa que encontrou sua mãe sentada na lama há 4 dias, sem comida, sem água, esperando você voltar. E você nunca voltou. Eu já disse, a gente procurou. Mentira! Porque se tivessem procurado, teriam achado. Ela estava exatamente onde vocês deixaram. O marido deu um passo ameaçador. Cuidado com suas acusações. Você não sabe de nada. Lucas apareceu, assustado com os gritos. Dona Marta imediatamente o puxou para perto dela, protetora. A filha percebeu o gesto. Mãe, vamos! Você não pertence aqui. Isso é constrangedor. Dona Marta finalmente falou, voz trêmula, mas firme. Eu quero ficar. O quê? Eu quero ficar aqui, com a Sandra, com o Lucas. A filha ficou furiosa. Você enlouqueceu? Escolher estranhos ao invés da própria família? Eles cuidaram de mim. Você me abandonou. Nós não abandonamos. Quantas vezes eu preciso repetir? O marido mudou de tática. Olha, Marta, a gente entende que você está confusa, foi um trauma. Mas você precisa vir conosco. Temos coisas importantes para resolver. Documentos, seguro, benefícios do governo para vítimas da enchente. Ah, então era isso, o dinheiro. Sandra entendeu imediatamente. Vocês querem os benefícios dela. Queremos ajudar ela a receber o que tem direito. Ajudar ou ficar com o dinheiro? Você está nos acusando de roubo. Estou acusando de abandono, que já é crime. A filha perdeu totalmente a paciência. Mãe, vamos agora, ou eu vou ter que chamar a polícia e alegar que essa mulher está te mantendo aqui contra sua vontade. Dona Marta começou a chorar. Eu não quero ir. Por favor. Sandra tomou uma decisão. Dona Marta é maior de idade e está em plena capacidade mental. Se ela não quer ir, vocês não podem forçar. E se tentarem, eu chamo a polícia por tentativa de sequestro. O marido deu um sorriso frio. Você acha que a polícia vai acreditar em você? Uma favelada contra a gente? A gente tem advogado, tem dinheiro. Quem você acha que vão acreditar? Na verdade, e a verdade é que vocês abandonaram uma idosa numa enchente. Prove! E saíram, batendo a porta. Assim que foram embora, Dona Marta desmoronou. Chorou convulsivamente nos braços de Sandra. Eles vão voltar, vão me levar, vão me trancar em algum lugar. Não vão, eu não deixo. Você não entende. Eles são poderosos, têm dinheiro, advogados. E a gente tem a verdade, e vamos lutar. Mas Sandra estava assustada também. Aquelas pessoas eram perigosas e vinganças, e não iam desistir facilmente. Naquela tarde, Sandra foi visitar doutora Mônica, uma advogada que fazia trabalho voluntário gratuito para vítimas da enchente. Contou tudo. Doutora Mônica ouviu atenta. Isso é grave, muito grave. Abandono de idoso é crime.
dar até 12 anos de prisão. Mas como provar? Testemunhas. Você encontrou ela onde? Nos escombros da casa, sozinha, há 4 dias sem comer ou beber. Alguém mais viu? Meu filho, mas ele tem 8 anos. Serve, e tem mais. Se conseguirmos provar que eles pegaram os bens dela e não voltaram, é também apropriação indébita, roubo. Ela diz que eles levaram tudo, joias, documentos, dinheiro. A gente precisa de provas, fotos, testemunhas, algo. E se não tivermos? Aí fica palavra contra palavra. Infelizmente, quem tem dinheiro geralmente ganha. Sandra saiu da consulta desanimada, mas determinada. Não ia deixar Dona Marta nas mãos daquelas pessoas cruéis. Quando voltou para casa, encontrou Dona Marta mais calma. Ela estava olhando fotos velhas que tinha conseguido salvar. Estavam dentro da bolsa que carregava. Essas fotos são tudo que me resta do passado, ela disse. Sandra olhou. Eram fotos de um casal jovem, um casamento, uma casa bonita, uma menina pequena sorrindo. Nessa menina é sua filha? É, quando era pequena, era tão doce, tão carinhosa. Não sei onde errei. Você não errou. Ela escolheu ser assim. Talvez, mas ainda dói. Ver seu filho se transformar em alguém que prefere dinheiro a você. Sandra segurou a mão dela. A gente vai dar um jeito, prometo. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Alguém colocou fogo no acúmulo de lixo na frente da casa de Sandra. O fogo se espalhou rápido. Vizinhos ajudaram a apagar antes que a casa pegasse. Mas a mensagem estava clara. Era um aviso. Foi eles. Dona Marta disse tremendo. Eles estão me avisando. Ou eu volto, ou vão me tirar de qualquer jeito. Sandra ligou para a polícia. Fizeram um boletim de ocorrência, mas sem provas de quem tinha sido, não podiam fazer nada. Naquela noite, nenhuma das 3 dormiu direito. Todas sabiam. A guerra tinha começado e estava longe de terminar. No dia seguinte ao incêndio, Sandra tomou uma decisão. Ia investigar, ia descobrir a verdade sobre a família de Dona Marta e reunir provas. Começou pelos vizinhos da antiga casa de Dona Marta. Pegou o endereço com ela e foi até lá com Lucas num sábado. O bairro era de classe média. A enchente tinha devastado várias casas, mas algumas já estavam sendo reconstruídas. A casa de Dona Marta era uma das mais destruídas. Apenas as paredes ainda de pé. Tudo mais tinha ido embora. Tocou na casa ao lado, que estava sendo reformada. Uma senhora de uns 60 anos atendeu. Oi, desculpa incomodar. Meu nome é Sandra. A senhora conhecia a Dona Marta? Que morava aqui ao lado. A senhora ficou surpresa. Marta? Claro! Coitada! Morreu na enchente, né? Que tragédia! Na verdade não morreu, ela está viva, morando comigo. A senhora arregalou os olhos. Viva? Como? Eu encontrei ela nos escombros, 4 dias depois da enchente, sozinha. A filha tinha ido embora e nunca voltou. Aquela cobra da Valéria, eu sabia. A senhora pode me contar o que sabe. A vizinha, Dona Conceição, convidou Sandra para entrar. Sentaram na sala improvisada. Olha, Marta é minha vizinha há 20 anos, mulher maravilhosa, honesta, educada, sempre ajudou todo mundo. Quando o marido dela, seu Jorge, morreu, ela ficou sozinha. A filha Valéria mal visitava, uma vez por mês, se muito. E antes da enchente, nos últimos 6 meses, a Valéria começou a vir mais. Mas não era visita de filha. Era visita de interesseira, sempre pressionando a Marta. Vende a casa, mãe. Você tá velha demais. Vai pro asilo. Deixa eu cuidar do dinheiro. Marta resistia. Dizia que ia morrer naquela casa. E no dia da enchente? Foi horrível. A água subiu rápido, todo mundo correndo. Eu vi quando a Valéria chegou com aquele marido dela, o Fábio. Entraram na casa da Marta, saíram carregando caixas, sacolas, muita coisa. Colocaram tudo no carro. Depois entraram de novo. E a Dona Marta? Ela saiu com eles,
Parecia confusa, assustada. Eles a colocaram sentada na cadeira de plástico do lado de fora. Disseram algo para ela. Depois entraram no carro e foram embora. Deixaram ela lá, no meio da enchente? Deixaram. Eu quis ir ajudar, mas meu marido me impediu. A água estava subindo, era perigoso. Achei que eles iam voltar buscar ela, mas nunca voltaram. Quando a água baixou, dias depois, pensei que ela tinha morrido. Todo mundo pensou. A senhora pode testemunhar isso, oficialmente? Posso, com prazer. Aquela Valéria sempre foi má, e o que fizeram com a Marta é criminoso. Sandra agradeceu e pediu o telefone de Dona Conceição. Depois foi até outras casas. Encontrou mais 4 vizinhos dispostos a testemunhar a mesma coisa. Viram Valéria e Fábio carregando coisas da casa de Marta e indo embora, deixando a idosa para trás. Com esses testemunhos, Sandra voltou à doutora Mônica. A advogada ficou animada. Isso é ótimo. 5 testemunhas. Com isso, a gente consegue pelo menos processar por abandono. E sobre o roubo dos bens? Aí é mais difícil. Precisaríamos de lista do que foi levado e provar que não devolveram. Sandra teve uma ideia. E se a gente pedir à polícia para investigar? Ver se eles venderam algo? Joias, por exemplo? Pode tentar, mas sem boletim de ocorrência de roubo fica difícil. E se a dona Marta fizer o boletim agora? Pode, mas vão dizer que ela deu as coisas, que é senil. Mas ela não é senil. Qualquer médico pode atestar. Então vamos fazer isso. Vamos levar ela num médico, fazer exame de capacidade mental e depois fazemos o boletim. No dia seguinte, Sandra levou Dona Marta ao médico. Um neurologista que também fazia atendimentos voluntários. Dr. Paulo examinou Dona Marta cuidadosamente. Fez testes de memória, raciocínio, orientação. No final, Dona Marta está em perfeita capacidade mental, memória excelente, raciocínio lógico preservado. Não há nenhum sinal de demência ou senilidade. O senhor pode dar um laudo? Posso e vou. Essa senhora foi claramente vítima de abuso e vou documentar tudo. Com o laudo em mãos, Sandra e Dona Marta foram à delegacia. Registraram boletim de ocorrência por abandono de idoso, apropriação indébita, ameaça, o incêndio. O delegado Dr. Campos ouviu tudo atentamente. Isso é sério, muito sério. Vou abrir investigação e vou intimar a filha e o genro para depor. Eles podem sumir com as provas. Sandra alertou. Não se eu agir rápido. Vou pedir mandado de busca e apreensão na casa deles. Hoje mesmo. E foi o que aconteceu. Naquela tarde, a polícia invadiu a casa de Valéria e Fábio com mandado. Encontraram muita coisa. Joias de Dona Marta, documentos, escritura da casa, que não tinha sido destruída, estava registrada em cartório. Extratos bancários mostrando que Dona Marta tinha R$150 mil em poupança antes da enchente, dinheiro que tinha sumido. Valéria e Fábio foram presos em flagrante por apropriação indébita. Quando a notícia chegou em Sandra, ela e Dona Marta se abraçaram chorando. Conseguimos! A justiça foi feita! Mas a felicidade durou pouco, porque no dia seguinte Valéria foi solta, pagou fiança alta, R$50 mil, e ela estava furiosa. Mandou uma mensagem ameaçadora para Sandra. Você meteu o nariz onde não devia. Vai se arrepender. E minha mãe também. Sandra mostrou para a doutora Mônica, que imediatamente pediu medida protetiva. Foi concedida. Valéria e Fábio não podiam se aproximar de Dona Marta ou de Sandra. Mas medidas protetivas são papel, e pessoas más não respeitam papel. 3 dias depois, Lucas estava voltando da escola quando foi abordado. 2 homens grandes tentaram colocá-lo num carro. Lucas gritou, berrou. Vizinhos vieram correndo. Os homens fugiram. Sandra chegou apavorada. Abraçou o filho tremendo. Meu Deus, você está bem? Tô, mãe, mas eles queriam me levar. A polícia foi chamada. Lucas descreveu os homens. Sandra tinha certeza.
foram enviados por Valéria. O delegado foi categórico. Isso é tentativa de sequestro. Vou pedir prisão preventiva da Valéria e do marido, agora sem fiança. Mas antes que pudessem prendê-los, Valéria e Fábio desapareceram. Fugiram, deixaram a casa vazia e sumiram. Eles vão voltar, Dona Marta disse com certeza. Enquanto eu estiver viva e puder testemunhar, eles vão voltar, porque eu sou a única que pode mandá-los para a cadeia. Então a gente te protege. Como? Vocês não têm dinheiro para segurança. Eu não posso ficar aqui para sempre colocando vocês em perigo. Você não é perigo. Você é família. Mas Sandra sabia que Dona Marta tinha razão. Enquanto Valéria e Fábio estivessem soltos, todos corriam perigo. E pior, com os 150 mil reais que roubaram, tinham dinheiro para sumir, para contratar gente perigosa, para fazer qualquer coisa. A guerra tinha se tornado muito mais perigosa e o desfecho estava longe de chegar. Uma semana após o sumiço de Valéria e Fábio, algo inesperado aconteceu. Dona Marta estava organizando a casa quando encontrou, no fundo de sua bolsa velha, a única coisa que tinha da vida anterior, um envelope amarelado e dobrado. Abriu com mãos trêmulas. Era um documento, um testamento. Do marido dela. Sandra. Sandra, vem ver isso. Sandra leu o documento. Era um testamento registrado em cartório, feito por Jorge Oliveira, marido de Marta, 2 meses antes de morrer. Nele estava escrito: deixo todos meus bens para minha esposa Marta Oliveira, Casa da Rua das Flores, 428, poupança no Banco do Brasil, aplicações na conta corrente e 50% das ações da empresa Oliveira e Santos Contabilidade. Em caso de morte de Marta, tudo deve ser dividido igualmente entre instituições de caridade listadas abaixo. Minha filha Valéria Oliveira recebe apenas 10 mil reais como quantia simbólica, pois em vida já recebeu muito mais do que merecia e demonstrou interesse apenas material. Meu Deus! Sandra sussurrou. Seu marido, ele sabia como sua filha era. Dona Marta chorava. Ele tentou me avisar antes de morrer. Disse: Marta, cuidado com a Valéria. Ela não te ama, ama o dinheiro. Eu não quis acreditar. Disse que ele estava sendo injusto e ele fez esse testamento sem me contar. Valéria sabe disso? Não sei, talvez. Talvez por isso ela sempre me pressionou tanto. Queria que eu mudasse o testamento, queria que eu deixasse tudo para ela. E a empresa, Oliveira em Santos? Meu marido era sócio. Quando ele morreu, as ações ficaram comigo. Mas eu nunca me envolvi. Tenho um administrador. Os lucros são depositados numa conta. Eu nem lembrava mais disso. Quanto vale essas ações? Não sei. Faz 5 anos. Mas na época, Jorge disse que valiam uns 300 mil reais. Sandra ficou em choque. Dona Marta não era apenas uma idosa com alguma economia, era uma mulher com patrimônio significativo. A gente precisa ir atrás disso, ver quanto você tem e proteger. Mas como? Valéria pegou todos os meus documentos, mas esse testamento ela não pegou. E com ele, a gente consegue tirar segunda via de tudo. No dia seguinte, Sandra levou Dona Marta ao cartório, onde o testamento estava registrado. Descobriram que era válido, registrado e nunca havia sido revogado. Depois foram ao banco. Com o testamento e documentos pessoais de Marta, que tiraram segunda via, conseguiram acesso às contas. O que descobriram foi chocante. Conta poupança, 150 mil reais, que Valéria tinha transferido para a conta dela usando procuração falsa. Conta corrente da empresa, dividendos acumulados não sacados, 89 mil reais. Valor das ações da empresa, avaliadas agora em 420 mil reais. Total, Dona Marta tinha patrimônio de quase 660 mil reais. Meu Deus! Dona Marta mal conseguia acreditar. Eu nem sabia. O gerente do banco explicou.
A senhora nunca sacou os dividendos. Eles foram se acumulando e a empresa cresceu muito nesses 5 anos. E minha filha, ela sabia disso? Não sei dizer, mas ela fez movimentações irregulares na conta poupança. Transferiu R$ 150 mil para a conta dela, usando uma procuração que parece ser falsa. É falsa, Dona Marta confirmou. Eu nunca dei procuração para ela. Então isso é fraude bancária. Vou acionar o jurídico do banco e a polícia. Sandra percebeu. Por isso Valéria tinha tanta urgência. Ela sabia do dinheiro, ou parte dele, e queria garantir antes que Dona Marta descobrisse. Com essa informação, voltaram à delegacia. Dr. Campos ficou sério. Isso muda tudo. Agora não é só abandono, é fraude, apropriação indébita qualificada, falsificação de documento. Valéria e Fábio podem pegar até 20 anos. Mas eles sumiram. Vou emitir mandado de prisão nacional e vou pedir bloqueio de todas as contas deles. Quando tentarem sacar ou usar cartão, a gente pega. E foi o que aconteceu. 3 dias depois, Fábio foi preso tentando sacar dinheiro num caixa eletrônico em outra cidade. Valéria estava com ele. Ambos foram trazidos de volta e presos preventivamente, dessa vez sem direito à fiança. No interrogatório, tentaram se defender. Foi minha mãe que me deu o dinheiro. Ela quis. Tem procuração. Procuração falsa. O delegado mostrou o laudo da perícia. Ela estava confusa, velha. Não sabia o que estava fazendo. Temos laudo médico atestando plena capacidade mental dela. Aquela intrometida da Sandra manipulou ela. Temos 5 testemunhas que viram vocês abandonando sua mãe na enchente. Valéria não tinha mais argumentos. Quebrou, chorou, implorou. Por favor, eu sou mãe, tenho filhos, não posso ir presa. O delegado foi frio. Deveria ter pensado nisso antes de abandonar sua própria mãe para morrer. Fábio tentou negociar. E se a gente devolver o dinheiro? Tudo! A gente devolve e a Marta retira a queixa? Não funciona assim. Os crimes já foram cometidos e vão responder por todos. Foram levados para celas separadas. Quando a notícia chegou a Sandra e Dona Marta, as duas reagiram diferente. Sandra estava aliviada. Acabou! Finalmente acabou! Eles vão pagar! Mas Dona Marta estava chorando. Minha filha vai para a prisão, minha única filha. Ela tentou matar você. Eu sei, mas ainda é minha filha. E dói tanto. Sandra abraçou ela. Eu sei que dói, mas ela escolheu esse caminho. Você não tem culpa. Será? Será que eu não falhei em algum lugar? Na criação? Não. Você deu amor, educação. Ela escolheu ganância. A culpa é só dela. Nos dias seguintes, o processo avançou rápido. Com tantas provas, testemunhas, documentos, perícia, confissão parcial, o Ministério Público ofereceu acordo. Valéria e Fábio se declarariam culpados. Em troca, pegariam 8 anos em regime semiaberto, não fechado, e devolveriam todo o dinheiro, mais juros e correção. Dona Marta foi consultada. Ela tinha que concordar. O que a senhora quer fazer? Dr. Campos perguntou. Dona Marta pensou por longo tempo. Depois, aceito o acordo, mas com uma condição. Quero falar com minha filha, a sós, antes da sentença. Tem certeza? Tenho, preciso de um encerramento. O encontro foi organizado, numa sala da delegacia, apenas Valéria e Marta. Sandra esperou do lado de fora nervosa. Não sabia o que esperar. Dentro da sala, mãe e filha se olharam. Valéria estava diferente. Cabelos sujos, sem maquiagem, uniforme de presidiária, olheiras profundas. Tentou falar primeiro. Mãe, Deixa eu falar. Marta a interrompeu. Eu carreguei você 9 meses. Te amamentei. Te criei. Te dei tudo o que pude. Amor, educação, valores. Seu pai trabalhou a vida inteira para te dar uma vida boa. Valéria baixou a cabeça. E você?
Você me jogou numa enchente. Me deixou para morrer. Por dinheiro. Mãe, eu... Por dinheiro. Marta repetiu. Quanto vale uma mãe, Valéria? Quanto? 150 mil. 300 mil. Quanto? Valéria chorava agora. Eu não queria. O Fábio pressionou. Ele tem dívidas. Ele. Não coloca a culpa nele. Você escolheu. Você podia ter dito não. Podia ter me protegido. Mas escolheu dinheiro. Desculpa. Eu sinto muito. Eu estava desesperada. Desesperada. Eu é que estava desesperada. Sentada na lama. Sozinha. Com fome. Com frio. Esperando minha filha voltar. E você nunca voltou. Valéria enterrou o rosto nas mãos, soluçando. Marta respirou fundo. Eu vou aceitar o acordo. Você vai pegar menos tempo de prisão. Não porque você merece, mas porque eu não consigo te odiar completamente. Porque você ainda é minha filha. E porque eu quero que você tenha chance de mudar, de se tornar uma pessoa melhor, de talvez, um dia, entender o que fez. Obrigada, mãe, obrigada. Mas não quero mais te ver. Quando sair da prisão, siga sua vida, longe de mim. Eu já tenho uma família agora. Uma que me escolheu. Uma que me ama de verdade. Valéria chorava convulsivamente. Eu te amo, mãe. Eu te amo. Se amasse, não teria me abandonado. E Marta se levantou e saiu, deixando Valéria chorando sozinha. Sandra a esperava do lado de fora. Como foi? Doloroso, mas necessário. Agora eu posso seguir em frente. E podemos? Podemos, e vamos. E abraçadas, mãe e filha de coração saíram dali, prontas para recomeçar, juntas, com Valéria e Fábio presos e o dinheiro sendo devolvido gradualmente através de processo judicial. A vida de Dona Marta e Sandra começou a mudar. O primeiro passo foi resolver a questão da casa destruída. Com o dinheiro do seguro finalmente liberado, R$180 mil. Dona Marta tinha duas opções: reconstruir a casa antiga ou começar de novo. Uma tarde, ela chamou Sandra para conversar. Sandra, eu pensei muito e tomei uma decisão sobre a casa. Qual? Não vou reconstruir. Aquela casa tem memórias ruins agora. Meu marido morreu lá. Minha filha me traiu lá. Não quero mais. E o que a senhora vai fazer? Vou vender o terreno. E com o dinheiro do seguro e da venda, quero comprar uma casa nova. Uma casa para todas nós. Todas nós, você, eu e Lucas. Quero que a gente more junto, como família. Você cuida de mim, eu ajudo com Lucas. A gente divide tudo. Sandra ficou emocionada. Dona Marta, a senhora não precisa. Preciso e quero. Vocês me salvaram, me deram família. Agora deixa eu retribuir, não como pagamento, como amor. Mas eu não quero seu dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre construir algo juntas, um lar de verdade. Sandra chorou e abraçou Dona Marta. Então aceito. Com uma condição: eu pago metade das contas da casa. Eu trabalho, ganho meu dinheiro. Não vou ser dependente. Combinado. Somos parceiras. Nas semanas seguintes, procuraram casas. Queriam algo simples, mas confortável. 3 quartos, um para cada. Quintal para Lucas brincar. Num bairro seguro. Encontraram a casa perfeita. 3 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha, quintal com árvore frutífera. Num bairro classe média, perto de boa escola. Preço, R$280 mil. Dona Marta pagou à vista com o dinheiro do seguro e da venda do terreno antigo. A mudança foi emocionante. Pela primeira vez em anos, Dona Marta teria um lar de verdade. E Sandra e Lucas teriam algo que nunca tiveram: uma casa própria. Lucas estava radiante. Mãe, vovó, meu quarto é enorme e tem árvore no quintal. As 3 riram juntas. Mas Dona Marta não parou aí. Ela tinha planos maiores. Com os 89 mil em dividendos acumulados, ela decidiu investir de forma diferente. Matriculou Lucas numa escola particular excelente.
R$ 500 por mês. Quando Sandra protestou que era muito caro, Dona Marta foi firme. Educação é a única herança que ninguém pode roubar. Lucas merece o melhor. Pagou faculdade EAD de administração para Sandra, que sempre quis estudar, mas nunca teve dinheiro. 4 anos, tudo pago antecipadamente. Você é inteligente, merece diploma e vai usar esse conhecimento para ajudar a administrar nossos bens. E fez algo que surpreendeu todos. Criou uma pequena fundação com R$ 50 mil. Nome: Fundação Jorge Oliveira, em memória de um homem bom. Objetivo: ajudar idosos abandonados por famílias e mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Quero que o que aconteceu comigo sirva para ajudar outros. Quero transformar dor em propósito. Sandra ficou maravilhada. Dona Marta, isso é incrível. E você vai me ajudar a administrar. Juntas, vamos mudar vidas. Nos meses seguintes, a fundação começou pequena, mas forte. Ajudaram 5 idosos que tinham sido abandonados. Deram abrigo temporário, ajuda jurídica, reintegração familiar quando possível. Ajudaram 8 mães solteiras, com cesta básica, roupas para crianças, auxílio para contas, orientação profissional. Sandra descobriu que tinha talento para gestão. Organizava tudo, criava planilhas, buscava doações, coordenava voluntários. Lucas, agora na escola nova, estava florescendo. Notas excelentes, amigos, felicidade genuína. E Dona Marta? Dona Marta estava renascendo. Aos 72 anos, tinha encontrado propósito novo. Não era mais apenas a viúva abandonada, era mentora, era benfeitora, era avó, era família. Uma tarde, 6 meses após se mudarem para a casa nova, estavam as 3 no quintal. Lucas brincava, Sandra estudava para a faculdade. Dona Marta regava as plantas. Sabe o que eu percebi? Dona Marta disse de repente. O quê? Que perdi tudo na enchente. Casa, bens, memórias, até minha filha. Mas ganhei algo muito maior. O quê? Família verdadeira, propósito, felicidade, coisas que o dinheiro nunca comprou. Sandra sorriu. E eu que achava que estava ajudando você, descobri que você me ajudou muito mais. Me deu casa, educação, segurança, mas principalmente me deu mãe. As duas se abraçaram. Lucas correu até elas. Grupo de abraço, eu quero. E as 3 ficaram ali, abraçadas, sob a sombra da árvore. Uma família improvável, formada não por sangue, mas por escolha. Mas a história ainda tinha alguns capítulos, porque Valéria ainda estava presa. E logo, algo aconteceria que testaria o perdão de Dona Marta de forma definitiva. 1 ano após a prisão de Valéria, Dona Marta recebeu uma carta. Remetente, Penitenciária Feminina de São Paulo. Era de Valéria. Dona Marta ficou olhando para o envelope por um longo tempo. Sandra estava ao lado. A senhora vai abrir? Não sei se quero, não sei se estou pronta. Então não abre, não tem obrigação. Mas a curiosidade venceu. Dona Marta abriu. A carta dizia: Mãe, sei que não tenho direito de te escrever. Sei que te magoei de uma forma imperdoável. Sei que não mereço sua atenção. Mas estou escrevendo mesmo assim. Porque preciso que você saiba. Eu mudei. Aqui na prisão tive muito tempo para pensar. Sobre o que fiz. Sobre quem me tornei. Sobre como traí a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Fiz terapia. Participo de grupos. Trabalho na biblioteca. E todos os dias penso em você. E choro. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Não estou pedindo para você me visitar. Não tenho esse direito. Só queria que soubesse. Eu sinto muito. Do fundo da minha alma. E vou passar o resto da minha vida tentando ser uma pessoa melhor. Mesmo que você nunca saiba. Mesmo que você nunca me perdoe. Porque você merecia uma filha melhor e eu falhei. Espero que você seja feliz. Espero que tenha encontrado paz. E espero que algum dia possa pensar em mim sem dor, com amor e arrependimento,
Valéria. Dona Marta terminou de ler com lágrimas escorrendo. Sandra esperou em silêncio. Depois perguntou gentilmente: "O que a senhora está sentindo?" Confusão, dor, mas também esperança. Esperança de que ela realmente mudou. "A senhora quer responder?" "Não sei. Parte de mim quer, parte de mim tem medo. E se for manipulação? E se ela só quer algo? E se for sincera?" Dona Marta ficou pensativa. Depois disse: "Vou dormir pensando nisso, e amanhã decido." Naquela noite, Dona Marta teve um sonho, com o marido. Jorge estava sorrindo. "Marta, meu amor, você sabe o que fazer. Eu perdoo? Você decide. Mas lembra, perdão não é sobre ela merecer, é sobre você se libertar. Você já sofreu demais. Não carregue ódio também." Dona Marta acordou sabendo o que fazer. Escreveu uma resposta: "Valéria, recebi sua carta e chorei. Não sei se você mudou de verdade. Só o tempo dirá. Mas quero acreditar que sim, porque você ainda é minha filha. E uma mãe nunca para completamente de amar. O que você fez foi imperdoável. Me causou dor que ainda carrego. Mas eu escolho perdoar. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Perdoar não significa esquecer. Não significa que as coisas voltarão ao normal. Significa que eu não vou mais carregar raiva. Significa que te desejo bem. Significa que torço para que você realmente mude. Quando sair da prisão, você será bem-vinda para me visitar. Uma vez, para conversarmos, para você conhecer minha nova família, para você ver quem eu me tornei depois que você me abandonou. E então, veremos. Veremos se há espaço para reconstrução, ou se é melhor seguirmos caminhos separados. Mas saiba, eu te perdoo. E espero que você aprenda a se perdoar também. Sua mãe, Marta. Quando Sandra leu a carta antes de Dona Marta mandar, ficou emocionada. Isso é a coisa mais bonita e mais difícil que já vi. Perdoar é difícil, mas guardar rancor dói mais. Eu já perdi muita coisa. Não quero perder minha paz também. A carta foi enviada. 3 semanas depois, chegou resposta. Valéria agradecia profundamente. Dizia que não esperava perdão. Dizia que ia honrar essa segunda chance. E, surpreendentemente, cumpriu. Pelos meses seguintes, Valéria escreveu regularmente. Contava sobre terapia, sobre trabalho na prisão, sobre reflexões. Nunca pedia nada. Apenas compartilhava. Dona Marta respondia às vezes. Contava sobre a vida nova, sobre Sandra e Lucas, sobre a fundação, sobre felicidade. Era uma reconstrução lenta, muito lenta, mas estava acontecendo, até que um dia Dona Marta recebeu notícia. Valéria tinha conseguido progressão de regime, sairia em regime aberto em 6 meses. Poderia trabalhar durante o dia, dormiria na prisão à noite. Ela quer me visitar quando sair. O que eu faço? Sandra foi honesta. Eu não sei, tenho medo que ela te machuque de novo. Mas também vejo que ela parece ter mudado. Só você pode decidir. Lucas, agora com 10 anos e muito maduro, disse: "Vovó, minha professora disse que todo mundo merece segunda chance. Se a senhora quer dar, dá. Mas se não quiser, também tá bom. A gente te ama do mesmo jeito." Dona Marta decidiu. Aceitaria a visita, mas com condições claras. Escreveu para Valéria: "Você pode me visitar, mas com regras. 1. Uma visita só, por enquanto. 2. Na minha casa, com minha família presente. 3. Sem falar de dinheiro ou herança. 4. Com respeito total por Sandra e Lucas. 5. Se eu sentir que não mudou, será a última vez. Se aceita, venha quando sair." Valéria aceitou todas as condições. 6 meses depois, num sábado de manhã, Valéria chegou. Estava diferente, muito diferente. Magra, cabelos simples presos em coque, sem maquiagem, roupas simples, olhos vermelhos de nervosismo. Tocou a campainha. Sandra atendeu. As duas se olharam. O último encontro tinha sido no tribunal, com Valéria gritando acusações. Agora,
Valéria baixou os olhos. Oi, eu sou. Eu sei quem você é. Eu queria te pedir desculpas também. Pelo que falei. Pelo que fiz. Você salvou minha mãe. E eu te tratei horrivelmente. Sandra ficou surpresa. Não esperava isso. Aceito. E espero que você realmente tenha mudado. Estou tentando todo dia. Sandra deixou ela entrar. Dona Marta estava na sala. Quando viu a filha, seu coração acelerou. Valéria parou na porta. Lágrimas já escorrendo. Oi, mãe. Oi, Valéria. Você está bem. Está bonita. Estou feliz. Finalmente. Valéria entrou devagar. Lucas observava do corredor. Esse é Lucas? Valéria perguntou. É, meu neto de coração. Valéria se ajoelhou na altura do menino. Oi, Lucas. Obrigada por cuidar da minha mãe. Lucas, direto como crianças são, perguntou. Você é a filha má? Houve silêncio constrangedor. Depois, Valéria respondeu honestamente. Fui, mas estou tentando ser melhor. Tá bom. Todo mundo pode mudar, minha professora disse. A visita durou 2 horas. Conversaram. Valéria contou sobre prisão, sobre mudanças, sobre arrependimento genuíno. Dona Marta contou sobre a vida nova. Valéria ouviu sem interromper. No final, Valéria disse, Mãe, eu não espero que você me perdoe completamente. Não espero voltar a ser sua filha como antes. Mas eu queria uma chance. Uma chance de mostrar que mudei. De talvez um dia ter uma relação de novo. Mesmo que pequena. Dona Marta pensou. Depois, vamos devagar, muito devagar. Você pode me visitar uma vez por mês. Vamos conversar. Vamos ver como evolui. Se você provar que mudou, com ações, não palavras, talvez a gente reconstrói algo. Obrigada, mãe. É mais do que eu mereço. É, mas o amor de mãe é assim, irracional, mesmo quando não deveria existir mais. Valéria foi embora prometendo voltar no mês seguinte. Quando ela saiu, Sandra perguntou, como se sente? Exausta, mas também aliviada. Acho que consegui fazer algo importante hoje. O quê? Dei segunda chance, mas protegendo a mim mesma. É possível fazer os dois. Perdoar, mas com limites. Lucas abraçou as duas. Vocês são as melhores. Vovó que perdoa e mamãe que protege. As 3 riram. A reconstrução com Valéria seria longa. Talvez levasse anos. Talvez nunca fosse completa. Mas Dona Marta tinha feito sua parte. O resto dependia de Valéria. 2 anos após a enchente, a Fundação Jorge Oliveira tinha crescido significativamente. Com doações de empresas locais, eventos beneficentes organizados por Sandra e investimento próprio de Dona Marta, a fundação agora tinha um pequeno abrigo temporário para 10 idosos abandonados, programa de auxílio para 30 mães solteiras, assistência jurídica gratuita, apoio psicológico, oficinas de capacitação profissional. Sandra tinha se formado em administração, com louvor. Agora, administrava a fundação profissionalmente. Recebia salário justo. 3. R$ 500 mensais. E fazia o trabalho com amor e competência. Lucas, aos 12 anos, era voluntário mirim. Nos finais de semana, ajudava no abrigo, brincava com crianças das mães assistidas, ajudava a organizar doações. E Dona Marta, aos 74 anos, era a alma da fundação. Visitava cada idoso acolhido, conversava com cada mãe solteira, dava conselhos, colo, esperança. Uma história em particular tocou fundo. Chegou ao abrigo uma idosa de 80 anos chamada Conceição. Tinha sido abandonada pelos 3 filhos numa rodoviária. Simplesmente deixaram ela lá com uma sacola de roupas e sumiram. Quando Dona Marta conheceu Conceição, viu a si mesma 2 anos antes, perdida, quebrada, sem entender como filhos podem fazer isso. Eu sei exatamente como você se sente, Dona Marta disse, segurando a mão dela, porque passei pelo mesmo. Você? Mas você tem tudo?
Tenho agora, mas há 2 anos fui abandonada numa enchente pela minha filha, deixada para morrer. Uma estranha me salvou e me deu família nova. Conceição arregalou os olhos. É você? Você é a dona Marta da enchente? Eu vi na TV. Sou. E agora quero ajudar outras pessoas como eu, como você. Mas por quê? Por que alguém faria isso? Ajudar sem ganhar nada? Porque alguém fez por mim e porque dor compartilhada vira propósito. Dona Marta pessoalmente cuidou de Conceição. Conseguiu advogado que processou os filhos por abandono. Ajudou ela a recuperar sua aposentadoria que os filhos estavam roubando. Deu apoio emocional. 6 meses depois, Conceição estava transformada. Não mais quebrada, mas forte. Não mais perdida, mas com propósito. Dona Marta, como eu posso retribuir? Ajudando a próxima pessoa, passando adiante o que recebeu. E foi o que Conceição fez. Virou voluntária da fundação. Ajudava outros idosos recém-chegados. Compartilhava sua história. Dava esperança. Era um ciclo lindo. Pessoas sendo ajudadas, se recuperando e ajudando outras. A fundação começou a ganhar reconhecimento. Prêmios de ONGs, reportagens em jornais. Até um documentário pequeno foi feito sobre a história de Dona Marta e Sandra. Com a visibilidade, vieram mais doações. E Dona Marta tomou uma decisão ousada. Quero expandir. Quero abrir mais abrigos em outras cidades. Sandra ficou preocupada. Dona Marta, isso é muito dinheiro, muito trabalho. Eu tenho as ações da empresa. Valem quase 500 mil agora. Vou vender metade. 250 mil para expansão. Mas e a senhora? E seu futuro? Sandra, tenho 74 anos. Quanto futuro eu preciso? Prefiro usar o dinheiro agora, para fazer diferença agora. E se a senhora precisar de tratamento médico caro? E se? Então a gente usa o que sobrou. Mas enquanto estou viva e lúcida, quero ver o impacto. Não quero deixar herança parada. Quero transformar em ação. Sandra entendeu e apoiou. Com os 250 mil reais, abriram mais 2 abrigos. Um em cidade vizinha, outro no interior. Cada um com capacidade para 15 idosos. Contrataram equipe, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, administradores. Gente boa. Gente que se importava. Em 3 anos desde a enchente, a Fundação Jorge Oliveira tinha ajudado 47 idosos abandonados, todos reintegrados ou em abrigos dignos, 89 mães solteiras, todas com situação melhorada, 156 crianças, filhos das mães solteiras com educação e apoio. Era impacto real, vidas reais, mudança real. Uma tarde, numa reunião da Fundação, Sandra apresentou números. Pessoal, em 3 anos mudamos 292 vidas diretamente. Mas indiretamente, as mães solteiras ajudadas estão criando filhos melhores. Os idosos estão reconectando com famílias ou encontrando paz. O impacto é exponencial. Dona Marta sorriu, orgulhosa. Isso é o legado que eu quero deixar. Não dinheiro parado, mas vidas transformadas. Um dos voluntários, jovem universitário, perguntou: Dona Marta, a senhora não tem medo de gastar todo o dinheiro, de ficar sem nada de novo? Não, porque aprendi algo. Dinheiro sem propósito é papel. Dinheiro com propósito é revolução. E além do mais, ela olhou para Sandra e Lucas. Eu tenho algo que dinheiro não compra, família verdadeira. Naquela noite em casa, as 3 jantavam juntas como sempre. Lucas, agora adolescente de 12 anos, disse algo profundo. Vovó, hoje na escola a professora perguntou, quem é seu herói? Eu disse que é você. Eu? Por quê, meu querido? Porque você perdeu tudo, mas não ficou com raiva do mundo. Ficou querendo ajudar o mundo, e isso é ser herói. Dona Marta se emocionou. Obrigada, meu neto. Mas sabe quem é meu herói? Quem? Oh, sua mãe, que me achou na lama, que me levou para casa sem me conhecer, que arriscou tudo por mim. Ela é a verdadeira heroína. Sandra, constrangida.
Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Mas não faz. Dona Marta a interrompeu. Muita gente passou por mim naqueles 4 dias. Ninguém parou, só você. E isso mudou tudo. Para mim também. Você me deu segurança que nunca tive. Casa própria, educação, propósito. Mãe. As duas se abraçaram. Lucas juntou no abraço. Abraço de família. E ficaram assim, as 3, abraçadas, gratas por terem encontrado umas às outras. Mas havia ainda um capítulo importante, um que testaria todos os aprendizados, um que mostraria se o perdão de Dona Marta tinha sido sábio ou ingênuo, porque Valéria estava quase completando a pena e queria fazer algo que ninguém esperava. 4 anos após a prisão, Valéria completou sua pena. Estava livre. Durante esses 4 anos, ela tinha visitado Dona Marta religiosamente, uma vez por mês, sempre respeitosa, sempre humilde. Nunca pediu dinheiro, nunca pediu favores, apenas presença. E lentamente, muito lentamente, uma relação nova estava se formando. Não como antes. Aquilo estava morto, mas algo novo, diferente, mais honesto. Quando Valéria saiu da prisão, fez algo surpreendente. Não foi para a casa antiga que tinha perdido. Foi morar num pensionato simples, quarto minúsculo, banheiro compartilhado, aluguel de R$ 600. Conseguiu emprego como recepcionista numa clínica, salário mínimo mais comissões. Trabalho honesto, começando do zero. Ligou para Dona Marta no primeiro dia de liberdade. Mãe, eu saí. Estou livre. Eu sei. Como está se sentindo? Assustada, mas determinada. Quero fazer as coisas certas dessa vez. Onde está morando? Valéria contou sobre o pensionato. Você pode morar comigo, você sabe. Tenho quarto de sobra. Não, mãe. Obrigada. Mas preciso fazer sozinha. Preciso provar para mim mesma que consigo recomeçar sem depender de ninguém. Dona Marta ficou orgulhosa. Isso mostra crescimento. Estou orgulhosa de você. Foram palavras que Valéria não ouvia há anos. Ela chorou. Nos meses seguintes, Valéria trabalhou duro, pegava ônibus lotado todos os dias, fazia horas extras, economizava cada centavo e, surpreendentemente, uma vez por mês, aparecia na fundação, como voluntária. A primeira vez foi estranha. Os funcionários ficaram tensos, sabiam quem ela era, a filha que tinha abandonado a fundadora. Mas Valéria foi humilde. Eu sei quem sou, sei o que fiz, mas se vocês me derem chance, quero ajudar. Quero retribuir um pouco do mal que causei. Sandra, agora diretora executiva da fundação, autorizou, mas com supervisão. Valéria começou fazendo tarefas simples: limpeza, organização de doações, atendimento básico. Mas uma tarde, algo mudou. Chegou ao abrigo uma senhora de 70 anos chamada Ana. Tinha sido abandonada pela filha numa situação similar à de Dona Marta. Estava quebrada, em choque, sem conseguir falar. Todos tentaram conversar com ela, psicólogos, assistentes sociais. Nada funcionava. Ela apenas se fechava. Até que Valéria, sem que ninguém pedisse, se sentou ao lado dela e disse: Eu sei o que sua filha fez, porque eu fiz a mesma coisa com minha mãe. Ana olhou para ela surpresa. Eu abandonei minha mãe numa enchente. Deixei ela para morrer, por ganância, por maldade, por egoísmo. Ana estava ouvindo agora. E eu posso te dizer, não foi culpa sua. Você não falhou como mãe. Sua filha que falhou como pessoa. Como eu falhei. Como? Como você vive com isso? Ana falou pela primeira vez. Com dificuldade, com culpa, mas também com propósito. Eu fui presa, perdi tudo e aprendi. Aprendi que dinheiro não vale nada, que família é tudo, que algumas escolhas você carrega para sempre. Sua mãe te perdoou. Está tentando, lentamente, e eu não mereço. Mas sou grata todo dia. E sua filha?
Ela vai me perdoar? Não sei, mas você pode se perdoar. Pode entender que fez o melhor que podia e que a escolha dela é dela, não sua. As duas choraram juntas. Daquele dia em diante, Ana começou a se abrir e Valéria se tornou sua confidente, porque só quem fez o mal de verdade entende o mal de verdade. Sandra observava tudo com surpresa. Valéria tinha realmente mudado. Não era performance, era real. Numa reunião mensal da fundação, Sandra trouxe uma proposta. Eu gostaria de sugerir algo. A Valéria tem se mostrado voluntária dedicada e tem uma perspectiva única. Ela foi do outro lado. Acho que devíamos formalizá-la como voluntária oficial. Houve murmúrios. Dona Marta estava presente. Todos olharam para ela. O que a senhora acha? Alguém perguntou. Dona Marta olhou para Valéria, que estava presente nervosa. Acho que todo mundo merece segunda chance. E Valéria tem provado que mudou. Eu aprovo. Valéria desmoronou. Chorou como não chorava há anos. Obrigada, mãe, obrigada. Eu prometo não decepcionar. Sei que não vai. Valéria foi formalizada. Passou a trabalhar na fundação 20 horas semanais, além do emprego. Sem salário, era voluntária, mas com propósito. E descobriu algo. Era boa nisso, boa em conectar com idosos abandonados, porque sabia o outro lado, porque carregava a culpa real, e aquilo criava empatia profunda. 1 ano após sair da prisão, Valéria tinha se tornado peça fundamental da fundação. Coordenava o programa específico de reconexão familiar, ajudando famílias estremecidas a se reconciliarem, e, em alguns casos, conseguia. Filhos que tinham abandonado pais se arrependiam, pediam perdão, reconstruíam relações. Valéria dizia sempre, se eu conseguir mudar, qualquer um consegue. Não é tarde. Nunca é tarde. Numa tarde especial, 4 anos e meio após o abandono original, Dona Marta convocou reunião familiar. Sandra, Lucas e, pela primeira vez, Valéria. Eu quero falar sobre herança. Dona Marta começou. Todos ficaram tensos, especialmente Valéria, que empalideceu. Calma, não é o que pensam. Eu refiz meu testamento e quero que saibam o que decidi. Ela abriu um envelope. Quando eu morrer, daqui a muitos anos, espero, meus bens serão divididos assim: 50% para a Fundação Jorge Oliveira, para continuar funcionando, 30% para Sandra e Lucas, divididos igualmente, 20% para Valéria. Valéria arregalou os olhos. Mãe, não, eu não mereço, eu não quero, eu sei que não quer. Por isso estou dando, porque mudou, porque provou e porque ainda é minha filha. Mas depois de tudo, exatamente, depois de tudo, e você mudou. Isso vale alguma coisa. Valéria chorou. Obrigada, mas eu prometo, vou usar para ajudar outros, não para mim. Use como quiser, só quero que seja feliz, que continue sendo a pessoa que está se tornando. As duas se abraçaram, de verdade. Pela primeira vez em 5 anos, Sandra observava emocionada. O perdão tinha dado frutos. A redenção era possível. Lucas, agora com 13 anos, disse: nossa família é estranha, mas é legal. A gente se escolheu. Todos riram. Era verdade. Nada ali era tradicional, mas era real. Era amor. Era família. E a história ainda não tinha acabado, porque o maior teste estava por vir. 8 anos após a enchente, muita coisa tinha acontecido. Lucas tinha 16 anos. Era um jovem impressionante, estudioso, empático, maduro. Sonhava fazer medicina para ajudar pessoas como vovó Marta ensinou. Sandra tinha 41. Era reconhecida nacionalmente como gestora social. A Fundação Jorge Oliveira tinha se expandido para 8 cidades. Tinha master em gestão de ONGs, era palestrante requisitada. Valéria tinha 53, tinha se formado em psicologia, pagou o curso com esforço próprio.
Agora era funcionária remunerada da Fundação, coordenadora do programa Reconexão Familiar. Tinha apartamento próprio pequeno, vida honesta, paz de espírito. E Dona Marta tinha 80 anos, estava mais frágil, artrose, hipertensão controlada, cansava mais fácil. Mas a mente estava afiada e o coração enorme. A fundação tinha números impressionantes: 312 idosos ajudados, 547 mães solteiras assistidas, 891 crianças impactadas, 4 abrigos próprios, 52 funcionários, centenas de voluntários. Dona Marta não estava mais tão ativa no dia a dia, mas ia aos abrigos toda semana. Conversava com cada idoso, dava esperança. Era outubro quando aconteceu. Dona Marta estava num abrigo conversando com uma senhora recém-chegada quando sentiu tontura forte. Desmaiou. Foi levada às pressas ao hospital. Diagnóstico: AVC isquêmico. Sandra, Lucas e Valéria chegaram correndo. O médico foi direto. Foi AVC. Conseguimos estabilizar, mas pela idade e extensão, a recuperação será difícil. Ela pode ficar com sequelas e pode ter outros. O risco é alto agora. Ela vai sobreviver? Sandra perguntou desesperada. Por enquanto, sim, mas precisamos monitorar. Dona Marta ficou internada 2 semanas. Recuperou a consciência. Conseguia falar, mas com dificuldade. Lado direito do corpo fraco. Fisioterapia intensiva, medicamentos, cuidados. Quando recebeu alta, foi para casa com estrutura completa. Enfermeira, fisioterapeuta, médico visitando. Uma tarde, reuniu as 3. Eu preciso falar com vocês. A voz estava mais lenta, arrastada, mais firme. Calma, vovó. A senhora precisa descansar, Lucas disse. Não, preciso falar. Enquanto posso. As 3 se sentaram ao redor da cama. Eu sei. Sei que não vou viver para sempre. O médico foi. Foi claro. Pode haver outro AVC, e pode ser fatal. Não fala assim, Valéria chorou. Deixa eu falar. Eu tô em paz. Vivi 80 anos. 8 deles foram os melhores, com vocês. Olhou para Sandra. Você me salvou quando eu estava na lama, sozinha, esperando morrer. Você parou, você viu uma pessoa, não um peso. Vovó, por favor. Sandra chorava. Me deu família, me deu propósito, me deu amor. Nunca vou esquecer. Olhou para Lucas. Você me deu neto, de verdade. Me fez sentir útil de novo. Me ensinou que família é escolha. Olhou para Valéria. E você? Você me deu esperança. Esperança que pessoas mudam. Que perdão vale a pena. Que nunca é tarde. Mãe, desculpa. Desculpa por tudo. Valéria soluçava. Eu já perdoei há muito tempo e tô orgulhosa da pessoa que você se tornou. Respirou fundo. Quando eu morrer, não quero choro. Quero celebração. Celebração de vida, bem vivida, de amor. Encontrado, de propósito, cumprido. A senhora não vai morrer, Lucas chorou. Vou, um dia, mas tá tudo bem, porque eu fui. Feliz, muito feliz. As 4 choraram abraçadas. Dona Marta viveu mais 2 anos após o AVC. 2 anos cheios. Viu Lucas entrar na faculdade de medicina. Viu Sandra receber Prêmio Nacional de Impacto Social. Viu Valéria ajudar 50+ famílias a se reconciliarem. E viu a fundação crescer ainda mais, agora com 12 unidades. Numa manhã tranquila de abril, com 82 anos, Dona Marta acordou, tomou café com as 3, disse: eu amo vocês para cada uma. E à tarde, durante cochilo na varanda, simplesmente parou de respirar. Em paz, em casa, rodeada de amor. O funeral foi enorme. Centenas de pessoas, todos que ela havia ajudado, todos que ela havia tocado. Sandra fez o discurso principal. Dona Marta Oliveira perdeu tudo numa enchente. Casa, bens, até a própria filha a abandonou. Poderia ter ficado com raiva,
com ódio. Poderia ter desistido, mas não ficou e não desistiu. Ela se levantou e decidiu que sua dor seria propósito, que suas perdas seriam ganhos de outros. Ela criou uma fundação que mudou centenas de vidas. Ela perdoou quando não devia. Ela amou quando não tinha razão. Ela foi a melhor mãe que uma órfã como eu poderia ter. Mal conseguia falar entre lágrimas. Obrigada, vovó, por ter parado naquele dia, por ter escolhido a vida, por ter me escolhido como filha. Você mudou tudo. Lucas leu um poema que escreveu. Valéria não conseguiu falar. Chorava demais. Apenas abraçou o caixão e sussurrou: Obrigada por me perdoar, mãe. O testamento foi lido semana depois. Surpresas esperavam. Além das porcentagens já conhecidas, havia anexo. Para Sandra: Você não é só herdeira, é minha filha, no papel e no coração. Adotei você legalmente 3 anos atrás, sem você saber. Agora é oficial. Você é minha filha. E Lucas é meu neto, legalmente, para sempre. Sandra desmoronou. Dona Marta tinha feito adoção legal em segredo. Agora eram oficialmente família. Para Valéria, você errou gravemente, mas mudou. Sinceramente, estou orgulhosa da mulher que se tornou. Use a herança para continuar ajudando outros a não cometerem seus erros. Para Lucas, você é jovem, mas já tem coração de herói. Seja o médico que cura não só corpos, mas almas, como você curou a minha. E para todos, continuem a fundação, continuem ajudando. Porque enquanto houver um idoso abandonado, uma mãe solteira sem apoio, uma pessoa perdida, o trabalho não acabou. Não chorem por mim, celebrem, porque eu fui feliz, muito feliz. Vocês me deram os melhores anos da minha vida. Com todo amor, Marta, mãe, avó, amiga. 5 anos depois, a Fundação Jorge Oliveira era referência nacional. 18 unidades. 1000 vidas transformadas por ano. Sandra era presidente. Salário digno, vida confortável, mas nunca esqueceu as origens. Morava na mesma casa que Dona Marta comprou. Lucas tinha 23. Estava no último ano de medicina. Fazia estágio na fundação, atendimento gratuito para idosos. Valéria era diretora de reconexão familiar. Tinha livro publicado. Quando o filho abandona, um relato de culpa e redenção. Todo lucro ia para a fundação. As 3 ainda moravam juntas. Família de verdade. Uma tarde, numa cerimônia da fundação, Sandra foi convidada a falar. Há 10 anos, eu encontrei uma idosa abandonada, sozinha, na lama. Após uma enchente, eu poderia ter passado reto, todo mundo passou. Mas eu parei, e aquele simples ato mudou tudo. Mudou ela, mudou eu, mudou centenas de pessoas. Porque bondade tem efeito dominó. Um ato bom gera outro, e outro, e outro. Dona Marta me ensinou isso. Me ensinou que não importa o que você perdeu. Importa o que você faz com o que resta. Ela perdeu tudo, mas construiu legado eterno. Olhou para a foto de Dona Marta na parede. Obrigada, mãe, por ter me ensinado que família não é sangue. É escolha, é amor, é presença. E obrigada por ter escolhido a mim. A plateia se levantou em aplausos. Lucas e Valéria abraçaram Sandra. E ali, naquele momento, estava o verdadeiro legado de Dona Marta. Não o dinheiro, não os prédios, mas as vidas transformadas. As pessoas que aprenderam que mesmo nas piores tragédias, bondade prevalece. Que perdão cura, que família se constrói, que propósito se encontra. E que um simples ato, parar para ajudar alguém na lama, pode mudar o mundo. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like e compartilha com quem precisa acreditar que bondade ainda existe. Me conta nos comentários, você seria como Sandra? Pararia para ajudar? E você acredita em segundas chances como Dona Marta deu para Valéria? Vamos criar uma corrente de bondade aqui.